Você sabia que os Estados Unidos destruíram o Japão em 1945 e depois, ironicamente, foram os principais responsáveis por transformá-lo em uma superpotência econômica? Pois é, essa é uma das histórias mais impressionantes, contraditórias e reveladoras da geopolítica moderna. Em agosto de 1945, o mundo assistiu ao momento mais devastador da história militar. Os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas Little Boy e Fat Man sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Em questão de segundos, dezenas de milhares de pessoas morreram e centenas de milhares sofreram durante décadas. Além da tragédia humana, cerca de 40% da infraestrutura industrial japonesa foi destruída. Milhares de fábricas ruíram, o sistema de transporte colapsou e boa parte das grandes cidades virou escombros. O Japão, que até então era um império expansionista, viu-se repentinamente incapaz de se sustentar. O país perdeu territórios na Ásia, perdeu acesso a matérias-primas e viu 6 milhões de japoneses que viviam em colônias retornarem ao arquipélago, apertando ainda mais um país pequeno, montanhoso e quase sem recursos naturais. Em 1945, a fome era uma ameaça real, e o país estava à beira do colapso social. E eis o paradoxo: o mesmo país que devastou o Japão seria justamente quem o ajudaria a renascer. Quando a guerra terminou, os Estados Unidos tinham objetivos estratégicos muito claros. A Guerra Fria estava começando, e a União Soviética surgia como rival global. Para Washington, perder o Japão para o comunismo seria inaceitável. A solução? Transformar o antigo inimigo em um aliado modelo, democrático, estável e economicamente forte. Foi assim que, em 1945, começou a ocupação americana, liderada pelo general Douglas MacArthur. Uma ocupação sem precedentes. Pela primeira vez na história, uma potência derrotada estava prestes a ser reconstruída pelos vencedores, e com investimentos gigantescos. A primeira urgência era resolver a fome. Só no primeiro ano, os EUA enviaram o equivalente a 92 milhões de dólares em alimentos. Depois vieram remédios, maquinário e apoio financeiro para reativar serviços básicos. Era impossível transformar o país sem garantir que a população pudesse simplesmente sobreviver. Mas a decisão mais controversa também foi uma das mais inteligentes: manter o imperador Hirohito no trono. Punir o imperador, visto como figura divina por milhões de japoneses, poderia gerar revoltas e sabotagens. Os Shusekai-wa entenderam que para reformar o Japão era preciso evitar uma guerra civil. Assim, Hirohito ficou, porém completamente limitado. Em 1946, nasceu uma das constituições mais importantes do século XX. A Constituição do Japão, escrita sob orientação dos EUA, introduziu liberdade de expressão, de religião, garantias civis e, acima de tudo, o famoso Artigo 9, que proibia o Japão de ter exército ofensivo. Isso reduziu drasticamente os gastos militares, permitindo que o país investisse em educação, transporte, pesquisa e indústria. Mas algo ainda maior estava por vir. O que realmente impulsionou o milagre japonês não foi apenas a reconstrução. Foi uma guerra travada nem no Japão, nem pelos japoneses. A Guerra da Coreia, em 1950. Quando os EUA decidiram intervir na Coreia, perceberam que enviar suprimentos desde o continente americano seria lento e caro. Então recorreram ao vizinho mais próximo com capacidade industrial, o Japão. Em poucos meses, o país se tornou a base logística dos Estados Unidos na Ásia. Fábricas japonesas receberam contratos milionários para produzir equipamentos, peças, uniformes, veículos e toda a infraestrutura de apoio militar. Essa fase ficou conhecida como o período dos Special Procurements, que injetou bilhões de dólares na economia japonesa. Para um país que estava renascendo, foi como um combustível turbo.
Empregos surgiram, fábricas foram modernizadas e a produção industrial disparou. O resultado? Em 1951, apenas 6 anos após a guerra, o Japão já produzia o equivalente ao nível pré-bombardeios. E isso era só o começo. Durante os anos 1950 e 1960, o governo japonês adotou políticas extremamente eficientes, muitas delas inspiradas no modelo americano, mas adaptadas à disciplina e à cultura local. O Ministério do Comércio Internacional e Indústria, o famoso MITI, se tornou um órgão central. Ele coordenava a economia, priorizava setores estratégicos e orientava investimentos de longo prazo. O MITI estimulava a tecnologia, exportação e inovação e evitava a concorrência interna destrutiva entre empresas japonesas. Em 1960, o primeiro-ministro Hayato Ikeda lançou o Plano de Dobrar a Renda, ou Plano Ikeda. A promessa? Dobrar o PIB em 10 anos. O Japão conseguiu em 7. Redução de impostos, crédito barato, foco em exportação, ampliação da infraestrutura e ensino técnico de alto nível criaram um círculo virtuoso raro na história mundial. Enquanto o crescimento global era de 4% ao ano, o Japão crescia de 9% a 12%, um ritmo tão forte que recebeu um nome: o milagre econômico japonês. E quais empresas conduziram esse salto? Nomes que hoje você conhece bem, e que naquela época eram pequenos ou médios fabricantes. Toyota, que aperfeiçoou o sistema Toyota de produção, base do Just-in-Time, reduzindo estoques e aumentando eficiência. Honda, que começou com motos baratas e se tornou referência em motores, chegando ao mercado global com força. Sony, fundada em 1946, lançou o primeiro rádio transistor japonês e depois o revolucionário Walkman. Panasonic, símbolo de inovação doméstica, se expandiu para o mundo com eletrônicos acessíveis e confiáveis. Toshiba e Hitachi, fundamentais na modernização elétrica e industrial do Japão. Mitsubishi e Sumitomo, conglomerados que financiaram portos, ferrovias, indústrias químicas e metalurgia pesada. Esse conjunto de empresas, apoiadas por bancos poderosos e direcionadas pelo MITI, transformou o Japão em uma máquina de exportar tecnologia, carros, componentes eletrônicos e máquinas industriais. Durante os anos 1970 e 80, o Japão dominou setores inteiros: televisores, semicondutores, automóveis, câmeras fotográficas e motocicletas. Outro elemento essencial foi o modelo educacional japonês. Após a guerra, os Isabarinewa incentivaram reformas que tornaram o ensino básico universal e altamente disciplinado. A taxa de alfabetização ultrapassou 99% e o país investiu pesado em universidades especializadas em engenharia. O Japão formava engenheiros em ritmo industrial e não podemos esquecer, como o país não precisava gastar bilhões com defesa militar, protegido pelo guarda-chuva estratégico dos Estados Unidos, ele podia canalizar recursos para pesquisa científica, infraestrutura de alta qualidade e inovação industrial. Essa foi uma vantagem gigantesca, talvez a maior diferença entre Japão e seus vizinhos. O auge desse crescimento foi nos anos 1980, quando o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo, ultrapassando até mesmo o Reino Unido e a Alemanha. Empresas japonesas compravam prédios em Nova York, o mundo consumia carros Toyota e videogames da Nintendo, e o Japão parecia destinado a superar os Estados Unidos. Embora o país tenha enfrentado a chamada bolha japonesa no final dos anos 80 e início dos 90, sua influência tecnológica e seu poder industrial continuaram enormes, e aí está a grande ironia histórica. Os mesmos Estados Unidos que destruíram o Japão em 1945 foram os que lançaram as bases para torná-lo uma das maiores potências do planeta. Hoje, usamos carros japoneses, computadores com peças japonesas, videogames criados no Japão, eletrônicos que seguem o padrão japonês de qualidade.
Tudo isso porque no meio da geopolítica não existem heróis ou vilões absolutos. Existem interesses. E foi o interesse dos Ermitaiwa em fortalecer o Japão que fez um país arrasado renascer das cinzas e se tornar um gigante econômico. O milagre japonês não foi sorte. Foi estratégia, disciplina, política pública eficiente, inovação e, claro, a ajuda ironicamente fundamental dos próprios americanos, aqueles que poucos anos antes haviam colocado o Japão de joelhos. E aí, o que você achou dessa história incrível de destruição e reconstrução? É fascinante como a geopolítica funciona de maneiras tão contraditórias, não é? Os Estados Unidos destruíram o Japão e depois investiram milhões para reconstruí-lo, tudo por interesses estratégicos na Guerra Fria. O mais impressionante é que o Japão não se recuperou apenas por causa da ajuda americana. Foi a combinação da ajuda externa com a cultura japonesa de disciplina, educação e foco. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Me conta aqui nos comentários. Qual aspecto da cultura japonesa você mais admira? É a tecnologia, os animes, a culinária ou a disciplina do povo japonês? Um grande abraço e até o próximo vídeo!